Bom dia, meu amigo e minha amiga, mais uma semana de atividades iniciando. Hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe você, seu trabalho, sua família, sua vida, sua saúde. Que a voz de Deus guie o seu coração em todas as suas decisões neste dia, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui meditando sobre os heróis da fé nesse nosso devocional de fé nos últimos dias, últimas semanas. Hoje nós vamos meditar sobre o último herói que está na lista de Hebreus capítulo 11. Lembrando que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que essa lista não termina ali. Ele diz que haveria muitos outros homens e mulheres que deveriam estar nessa lista, mas que ele não teria tempo para escrever sobre eles. Pessoas que conquistaram, vitórias enormes, que fizeram a diferença, que fizeram o bem, guardaram o testemunho por meio da fé. E o último nome dessa lista ali, que está citado, é o nome de Samuel. Samuel é aquele menino que tem uma história muito bonita, que todo mundo conhece geralmente, que era um menino que Deus falou com ele ainda na infância. Deus chamava Samuel, Samuel, e ele não entendia que era a voz de Deus, até que o profeta Eli disse: diga, Senhor, pode falar que o teu servo ouve, diga que é Deus que está falando contigo. E esse menino já na infância começou a ouvir a voz de Deus e receber profecias e palavras da parte de Deus e servir a Deus, Mas é interessante que a história de Samuel, ela começa antes. Ela começa no coração de uma mãe chamada Ana, uma mulher que não podia ter filhos e desejava ter filhos. E esta mulher, ela vai um dia à presença de Deus chorando, e Deus ouve a oração desta mulher. Chorando, até o profeta Eli, ele achava que ela estava bêbada, porque ela chorava e falava sem sair a voz. Mas ela estava na presença de Deus, clamando. E Deus ouve a oração desta mulher e Eli lança uma palavra dizendo que Deus iria ouvir a oração dela. E um ano depois, ela tem um filho e ela decide dedicar esse filho a Deus. A história de Samuel começa no coração desta mãe, uma mulher que decidiu consagrar o seu filho a Deus. E aqui já serve para nós, pais e mães, uma grande lição. Quando nós entendemos que os nossos filhos podem fazer parte de um plano muito maior, o plano de Deus, nós entendemos que os nossos filhos não são nossos, eles pertencem ao Senhor, são herança do Senhor. Nós somos transitórios, mas os nossos filhos, quando nós partirmos, ficarão, e nós estamos entregando eles nas mãos de Deus. Nós entendemos então que eles podem ser uma bênção na mão de Deus, nós os entregamos ao Senhor. E essa disposição de pai e mãe, profetizando e abençoando seus filhos, entregando eles às mãos do Senhor, ela levou ele lá, ao templo da época e deixou os cuidados dos sacerdotes. Significa ainda hoje os pais e mães levando seus filhos à igreja, ensinando a palavra de Deus a eles, colocando eles, no envolvimento com as coisas de Deus. Tem pai e mãe que vem no culto e eu pergunto: cadê seus filhos? Ficou em casa com a avó, com a tia, para a gente poder hoje se dedicar mais a ouvir a palavra. Queridos, a palavra também tem que ser ouvida pelos nossos filhos. A igreja não é lugar só para adulto, a igreja também é lugar para criança. E Deus começou a usar esse menino quando ele ainda era pequeno. Sabe por quê? Porque Deus não faz distinção de idade. Deus também fala com as crianças. As crianças podem ser cheias do Espírito Santo. As crianças podem aprender lições não apenas para o futuro delas, mas desde agora, lições que serão úteis nas suas vidas e na sua comunidade. As crianças podem servir a Deus. Samuel serviu a Deus desde pequeno. Já trouxe uma profecia sobre a vida de Eli quando ele era menino, quando ele era criança. E a partir daquele momento, Deus não parou de usar Samuel e usou ele a vida toda. Foi um homem cheio de Deus, um homem temente, um homem correto. Ele foi juiz sobre Israel. Não foi apenas um profeta, não foi apenas um sacerdote, mas foi também juiz, porque ele guiava o povo nas decisões. Ele foi o último dos juízes. Por isso que nós temos
os livros, o livro dos Juízes, depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, que conta a história deste homem e o que aconteceu na sua época. Depois vem o livro dos Reis. Então foi um período de transição que Samuel viveu, porque foi na época de Samuel que o povo de Israel pediu um rei para Deus. E foi Samuel, inclusive, que falou com Deus dizendo isso, e Deus lhe disse: vamos dar então um rei ao povo, mas vai ter problemas, tá? Avise o povo. Se eles quiserem um rei, os reis cobrarão impostos, os reis às vezes serão tiranos. O povo disse: queremos um rei mesmo assim. E é interessante que ao dizer isso, eles estavam renegando, estavam rejeitando a autoridade de Samuel. Mas ele não se tornou um homem amargo por causa disso. Pelo contrário, ele separou o primeiro e o segundo rei de Israel. Ele separou Saul, e quando Saul pecou, ele confrontou Saul, e depois ele separou Davi, profetizando que esse menino um dia se tornaria rei. Samuel tem uma história incrível, mas eu quero ler um texto que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, falando sobre a infância e adolescência dele. Diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha só. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Olha só, Deus falava por meio de Samuel. As palavras de Samuel se confirmavam, nenhuma caía por terra. Quando ele dizia uma coisa, acontecia. Quando ele dizia algo, era sabedoria de Deus. E ele foi confirmado diante dos homens como profeta, e havia um respeito quanto a isso, porque Deus estava com ele. E através dele, Deus falava. Através dele, Deus falava. Antes disso, olha só, no capítulo 3, no versículo 1, quando vai falar da infância de Samuel, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli era um sacerdote, né? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Olha só, então o período anterior a Samuel era um período de escassez profética, escassez de espiritualidade. Era um período em que Deus não abandonou Israel, mas Deus pouco falava. Então você pergunta, mas por que Deus falava pouco com o povo naquela época e depois, através de Samuel, Deus falou bastante ao povo? Deus aparecia em visões. Samuel tinha uma coisa chamada temor a Deus. Preste bem atenção. Samuel tinha uma coisa chamada temor a Deus, respeito pelo Senhor, um coração puro. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus ainda hoje se manifesta no meio do seu povo, fala por profecia, fala pela palavra revelada do Espírito Santo. Deus ainda hoje cura os enfermos, liberta os cativos, transforma vidas. Se você não vê isso na sua igreja, é porque talvez está faltando humildade, porque talvez está faltando um coração disposto a ouvir a voz de Deus. E aí eu não estou falando dos líderes, estou falando de você, meu irmão. Porque Deus se manifesta a todo homem, toda mulher que se coloca aos seus pés, que se coloca numa posição de humildade. Deus se revela ao seu coração. Mas algumas pessoas Deus escolhe para profeta, para ser um homem e uma mulher que vai levar a sua palavra àquela geração, àquela comunidade, àquela igreja, aquele grupo. Então aqui eu também falo com líderes e homens de Deus que talvez não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo, que não estão mais ouvindo e vendo os sinais, vendo os milagres, vendo as coisas acontecerem. Meu irmão, quem sabe você está como o profeta Eli, que se acomodou na sua vida espiritual. O profeta Eli, que é o homem que veio antes de Samuel, Deus vai dar uma palavra dura a Samuel, dizendo que estava tirando da casa de Eli o trabalho de ser um guardião da palavra. Estava tirando dele o ministério dessa família, estava tirando deles e estava dando para Samuel. Sabe por quê?
porque a família de Eli se corrompeu. Os filhos de Eli, que eram já sacerdotes, haviam se corrompido e estavam usando o seu poder para ganhar dinheiro, para oprimir as pessoas, para tirar vantagens, e Deus se desagrada disso. Eram homens carnais fazendo a obra de Deus. E o profeta Eli, que era um homem até temente a Deus, ele não corrigia os seus filhos, e por isso ele foi corrigido por Deus, porque ele não falava nada vendo os pecados sendo feitos dentro da casa de Deus. Deus não habita onde há impureza, onde há pecado. Deus não habita onde há esse tipo de coisa. Então, assim, cristãos, irmãos e irmãs, você, independente da sua igreja, da sua religião, viver uma frieza espiritual, viver em um ambiente onde Deus não fala mais de modo sobrenatural, ei, tem alguma coisa errada. Nós não podemos aceitar isso como normal. Normal a gente só parar ali numa roda como se fosse um grupo de estudo da Bíblia. Tem momentos que é grupo de estudo, tem momentos que é isso sim, mas a igreja não é só isso. A igreja também é o manifestar do sobrenatural de Deus. É o lugar onde o Espírito Santo fala, e ele fala aplicando a palavra aos nossos corações. É lugar de quebrantamento, é lugar de profecia, é lugar de cura, é lugar de transformação. A igreja de Deus é o organismo vivo do Espírito Santo na terra, e Deus continua agindo no meio de homens e mulheres que têm um coração disposto a ouvir a sua voz, um coração que lhe teme, um coração humilde, um coração quebrantado. Esse era Samuel, um homem de um coração humilde e quebrantado diante de Deus, um homem dependente de Deus, e por isso Deus o usava no meio de uma geração perversa e corrupta. Deus usava Samuel. Que eu e você possamos ter um coração como ele, um coração disposto a seguir ao Senhor até o fim, não importando quantas vezes tenhamos que, talvez até trazer palavras duras e difíceis. Ser boca de Deus não é só profetizar bênção. Se você pegar os profetas, às vezes eles mais mostravam o pecado e traziam arrependimento do que profetizavam bênção. Então, ser boca de Deus é ouvir a voz de Deus e falar da boca de Deus. Não é agradar a homens, é agradar a Deus. E com isso a gente traz um benefício aos homens. Quando nós abrimos a boca servindo ao Senhor. Amém? Que eu e você possamos deixar Deus falar por meio de nós. Ouvir a voz de Deus e transmitir aos outros o que o Senhor põe no nosso coração. E essa é uma das maiores lições de Samuel. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor continua a falar. O Senhor não está em silêncio. O seu Espírito não se calou. O Senhor ainda está sobre a face da terra, falando a homens e mulheres que têm o ouvido aberto, que têm um coração disposto e humilde. Eu peço, bondoso Deus, fala conosco nesses dias. Reaviva a tua igreja, Senhor. Reaviva o teu povo, Senhor. Nos tira da frieza espiritual. Nos faz, Senhor, pararmos de aceitar a ideia de que simplesmente nos reunirmos para cantar e falar de Ti é suficiente. Não, Senhor, nós queremos a Tua presença, Deus. Se o Senhor não estiver conosco ali, de nada adianta. Nós queremos a Tua face. E nós queremos que o Senhor fale conosco, mesmo que for confrontando o nosso pecado. Nós queremos ouvir a Tua voz profética, a Tua voz, Senhor, que chama ao arrependimento, que chama a Tua presença, a Tua voz que dá direção, que dá vitória. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua vida. Nós te queremos, Senhor. Nós não queremos ficar no raso. Nós queremos ir mais profundo em Ti, Senhor. É o que eu peço, Pai. Nos dá um coração como o de Samuel, temente, obediente. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, que tal gastar uns minutos compartilhando o devocional com seus grupos, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, enviando para pessoas que eu tenho certeza que Deus quer despertar para a presença dEle. Que eu e você possamos ser a voz de Deus, a boca de Deus, através aí das nossas redes sociais também. Compartilhe o devocional. Amanhã estamos juntos, mais um dia na presença de Deus.